Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em... Deixa eu pegar minha Bíblia. Segunda Coríntios 4, do 1 ao 15. Segunda Coríntios 4. Amém? A palavra de Deus fala assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo escreve as cartas para os gregos. Coríntios ficava a igreja na Grécia. E através dessa carta, ele mostra o evangelho verdadeiro como ele é. Através dessa carta, ele apresenta aos gregos, ele apresenta a Coríntio, a igreja de Coríntio, a palavra de Deus que transforma. Porque as pessoas, geralmente, quando elas vêm na igreja, elas vêm com a concepção de libertação já prontas. Elas já vêm com aquele entendimento que elas aprenderam no mundo. Aí elas chegam na palavra e a palavra vai contra tudo aquilo que elas tinham entendimento. A mesma coisa está acontecendo em 2 Coríntios. Porque para eles já tinham uma maneira de viver, eles já tinham os seus deuses, e aí Paulo apresenta a eles o Senhor Jesus Cristo, um carpinteiro, ao qual morreu e ressuscitou para salvá-los. E para você acreditar nessa palavra, você tem que ter primeiro, abrir o seu coração, o que chamamos de fé.
E através dessa fé é que Deus vai se revelando a você, através do Senhor Jesus, e colocando dentro de cada um de nós o Espírito Santo, que nos garante a vida eterna. O Espírito Santo de Deus é que nos garante a morar no céu quando o Senhor Jesus voltar. Mas você precisa de ter fé para acreditar nisso. Então, através dessa palavra, Paulo está apresentando para Coríntios, ele está apresentando o Senhor Jesus, ele está apresentando para eles o Espírito Santo, está falando para eles que o verdadeiro sentido da palavra de Deus é transformar o nosso coração. O verdadeiro sentido da palavra de Deus é nos transformar daquilo que nós éramos antes de conhecer a palavra, aquilo a qual nós estávamos no mundo. Você lembra que quando Jesus Cristo foi preso no Betsebele, Pedro foi e cortou a orelha do eunuco. Aí ele ainda estava com a ira no seu coração do mundo, estava sendo trabalhado através dessa palavra. Depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita e olha para dentro dos olhos de Pedro e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas quando ele fala na terceira vez para Pedro, se tu me amas, ele está falando: você me ama de verdade, assim como eu amei vocês, entregando a minha própria vida para salvar vocês, não pedindo nada em troca, apenas pelo meu amor por vocês, o amor de Deus, ao qual deu seu Filho, para que nós fôssemos remidos no sangue dele dos nossos pecados. Aí Pedro começa a chorar, e aí ele começa a entender o valor do Evangelho, que é trabalhado dentro do nosso coração. Esse era o intuito de Paulo, pregando as cartas, pregando essa palavra para Coríntios. Abram vossas Bíblias em João 20. João 20, a palavra de Deus fala assim, João 20. João 20. Vinte 19. A palavra de Deus fala assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha só como Jesus Cristo, nosso Deus, é maravilhoso. O povo aqui, os discípulos do Senhor Jesus, estavam todos reunidos com medo, porque os saduceus falaram para Herodes para colocar guardas diante o túmulo do Senhor Jesus, falando para eles que o povo judeu, os seus discípulos, vai pegar esse corpo dele e vai esconder, e depois vão falar que Jesus ressuscitou, colocando guardas naquele lugar. E aí você vê a astúcia que tem o inimigo, para fazer com que o povo não acredite nessa palavra. É por isso que a dificuldade no coração nosso, no começo, quando a gente está no mundo, de acreditar nessa palavra, porque para acreditar tem que ter fé, e você tem que buscar incessantemente, assim como o seu trabalho, que você trabalha todo mês para receber um ordenado, para você tomar conta da sua família, você trabalha e você recebe. Assim as coisas de Deus, se você buscar incessantemente, Ele próprio vai te dando conhecimento e te mostrando o caminho, falando: esse caminho você pode seguir, que eu sigo com você. Esse caminho vai ter dificuldade, mas nessa dificuldade que você vai ter, eu estou junto. Nesse não vai ter dificuldade, é o mundo, mas no final você precisa da palavra para você ter salvação. Então você vê tanto que Deus é maravilhoso. O povo estava reunido com medo dos judeus, porque sabia que o corpo de Jesus não estava lá. E aí, naquele medo deles entrarem, abrir as portas e castigá-los, porque eles viram o Senhor Jesus Cristo sendo castigado. Pedro, naquele momento, negou o Senhor Jesus quando ele estava sendo açoitado. Então ficaram todos com medo de aquilo acontecer na vida deles, com medo, angustiados. Mas essa palavra tem poder para nos transformar, ela nos dá coragem, lembre disso.
Aí Jesus aparece mostrando para cada um de nós que Deus nunca vai deixar o seu povo enganado. A partir do momento que você faz parte do povo de Deus, Deus se revela para você e te mostra o caminho e fala: eu estou aqui, assim como Jesus fez nesse momento, e falando para eles: a paz seja convosco. Acalmou o coração, que eles estavam trito, coração trito de medo, de que os judeus entrassem dentro e pegassem e prendessem eles. Quando Jesus fala: a paz esteja convosco, Jesus é o conhecedor, ele fala: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá, porque a paz de Jesus ela é verdadeira. Mas para ter esse conhecimento, temos que mergulhar nessa palavra, para que ela venha nos dar o entendimento, em nome de Jesus. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. É isso que o Senhor Jesus traz para cada um de nós, a verdadeira paz, o entendimento, para nos tornar espiritual e mostrar para vocês que não têm o entendimento, um mundo ao qual você não viu, porque os seus olhos não foram abertos. Para ser aberto tem que abrir primeiro o coração e deixar o Senhor Jesus entrar. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então você vê tanto que Jesus é maravilhoso. Ele ressuscitou, mostrou as marcas que estavam na mão dele, mostrou o lado furado, ao qual enfiou uma lança nele, e você vê que naquele momento todos os seus discípulos tinham abandonado ele, de medo, porque ainda não tinham o conhecimento espiritual da palavra, porque essa palavra nos dá coragem, e ele chega no meio deles com medo, e ele vai e fortalece eles nessa palavra. Por isso que essa palavra tem poder para nos transformar, mas nós temos que continuar sempre seguindo, não importando do deserto, não importando com as dificuldades, sabendo sempre que Deus está no meio de nós. Aqueles a quem perdoados, aí Jesus fala assim: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo a qual a gente recebe, esse Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Quando Deus fez o homem à sua imagem, criação, que está lá em Gênesis, quando ele soprou nas narinas do homem, ele deu fôlego de vida. Quando ele deu fôlego de vida para o ser humano, ele ensinou ele a trabalhar, a cultivar, a tomar conta do seu alimento, e deu para ele apenas uma coisa que ele não podia fazer: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo tudo isso um propósito. Aí o homem acaba se perdendo de Deus, e Jesus aqui nesse momento, com o sopro, nos entrega o Espírito Santo de volta. Porque a palavra de Deus fala em João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Então por isso que nós temos que continuar sempre firmes nessa palavra. Em Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, 31, a palavra de Deus fala assim, 26, 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então você vê aqui que nesse momento, nós estamos andando com o Senhor, nós não temos o total conhecimento das coisas de Deus. Você só vai aprender de verdade o que é a sua fé no seu coração quando Deus coloca dificuldade no caminho do crente. Porque quando você anda nessa dificuldade, você está mostrando para você e para Deus que você tem fé no seu coração e que os obstáculos colocados não vão te abalar. Por isso é que Deus coloca desertos.
Por isso é que Deus coloca dificuldades na vida do crente. Quando Pedro falou que nunca que na vida ele ia negar o Senhor Jesus, ele ainda não tinha passado por uma dificuldade. Quando ele viu o Senhor Jesus sendo açoitado daquela maneira, sendo pregado na cruz, ele teve medo. Mas qual de nós não teria esse medo? Qual de nós não teria esse medo? Porque ele não estava preparado e nenhum deles estava. Por isso Jesus chega naquele momento e reúne com todos eles ainda amedrontados, porque não sabia mais onde estava o corpo do Senhor Jesus, e ele aparece e de repente diz: a paz seja convosco, fazendo com que a fé dentro do coração deles cresça, assim como nós aqui reunidos sob essa palavra. Às vezes nós vemos a primeira vez e não temos o entendimento do que Deus está falando conosco, mas aí você torna a vir de novo, e torna a vir, aí uma hora o Senhor fala com você, através dessa palavra, e você começa a entender os verdadeiros mistérios de Deus, os verdadeiros mistérios do Senhor. Esse povo que andou, que nesse momento disse que nunca ia negar o Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus fazer milagre na vida deles. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: milagres não faz você, milagres não te coloca no caminho da salvação. O que te coloca no caminho da salvação chama-se determinação, fé. É você continuar todos os dias andando nesse caminho, falando com Deus, e aí Ele vai transformando cada dia um pouco no nosso coração. Esse povo aqui viu mais milagres do que todo mundo. Viu Jesus curar cegos, andar sobre as águas, viu Jesus curar coxos, mas no momento que a coisa apertou, todos eles fugiram, porque tiveram medo, porque ainda não tinham o total entendimento. E quando Jesus ressuscita e mostra: eu estou aqui para libertar vocês, eu estou aqui para andar com vocês. E Jesus voltou porque eles andaram com Jesus também nas dificuldades, passando por dificuldades no deserto, passando por dificuldades em termos de alimento, em termos de moradia, porque existia casas que eles não deixavam o Senhor Jesus entrar para pregar a palavra. Então você vê a determinação do Senhor. Quando não deixava ele entrar numa casa, ele continuava pregando a palavra para as pessoas que queriam ouvir e ser libertas, porque tudo depende de nós, o nosso livre-arbítrio. Deus nunca vai invadir a sua vida, é você que tem que dar o primeiro passo para perto do Senhor, e aí Ele continuará andando com você. Porque você notar, todos os discípulos estavam andando com Jesus, mas existia Judas Iscariote que não quis, e trocou Jesus por 30 moedas de prata. Então você vê que mesmo quando você está na palavra, Deus não te obriga a nada. É por isso que você tem que amar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. E para que isso aconteça na minha e na sua vida, leva tempo, sempre leva tempo. Você nunca vai conhecendo uma pessoa e gostar dela na primeira vez. Existe um conhecimento, existe um andar, existe tudo isso para você se adaptar. A mesma coisa com a palavra, amém? Em Êxodo 40, 34, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 40, 34, deixa eu pegar aqui 2 Coríntios, aqui, marcar aqui. Quarenta, 34, no finalzinho, Êxodo. No final, né? No finalzinho não, no final. Então existe uma coisa maravilhosa, que se você... Por que Jesus apareceu para os discípulos? Porque eles andaram com ele na dificuldade. Por que Jesus, depois da morte, ele ressuscita e vai pegar aquele povo que andava com ele, aquele povo que tinha fé, aquele povo que estava buscando andar nesse caminho, sendo liberto no coração, assim como nós aqui reunidos sob essa palavra, simbolizando que Deus nunca deixa o seu povo enganado. A partir do momento que você se presta a andar nos caminhos do Senhor, Ele te mostra e fala: eu estou andando contigo. Veja só o que fala aqui em Êxodo 40, 34, 35, a palavra de Deus fala assim:
Então a nuvem cobria a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, quando Deus tira o povo da escravidão, Deus se manifesta através daquele povo no deserto, uma nuvem mostrando o caminho para eles, mostrando o caminho para eles de dia, e uma cortina mostrando o caminho de noite. E depois, lá na frente, quando eles constroem o tabernáculo do jeito que o Senhor queria que eles construíssem, simbolizando para cada um de nós que Deus mostra a palavra e fala assim: agora você tem o conhecimento, porque agora você tem que andar nos meus caminhos. Porque Deus, quando falava lá para o faraó, quando o povo estava na escravidão, ele falava: liberta o meu povo, para o meu povo me adorar no deserto. Ele falava assim: liberta o meu povo, para o povo me servir. Então o verdadeiro sentido de você andar nos caminhos é servir a Deus. É isso que é difícil para o ser humano, porque para ele se desprender do mundo, ele não consegue no começo. Ele acha muita dificuldade sair da sua zona de conforto, mas com o tempo Deus vai trabalhando isso na nossa vida. A força de vontade faz com que isso aconteça. Então Deus se revelou a todo esse povo, se revelou na cortina, numa nuvem no deserto, depois no tabernáculo, depois Salomão faz o templo, e o Senhor vai lá com uma nuvem, o Shekinah, e se manifesta lá dentro, mostrando para todo o povo: eu estou nesse lugar, eu estou nesse negócio, continua comigo, que eu vou mostrar para vocês, eu vou libertar e transformar a vida, como eu tenho feito daqueles que têm fé na minha palavra. Basta a gente continuar andando nesses caminhos. Mas o que acontece lá na frente? O povo deixa de adorar a Deus. O povo deixa de adorar a Deus. Em 2 Reis 18, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 18. 2 Reis 18, a palavra de Deus fala assim, olha o que acontece. 18:11. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Então, a partir do momento que o povo estava andando com Deus, andando nos caminhos, na determinação que Deus queria, Deus estava com todos eles. Mas a partir do momento que o povo vira as costas para Deus, começa a fazer a vontade deles mesmos, o Senhor para de se manifestar junto com eles. Por quê? Por causa do pecado. É o pecado que é trabalhado dentro do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo está falando de andar na obscuridade, é porque as coisas que você faz escondida, que nós fazíamos escondidas no mundo, é o pecado, achando que ninguém estava vendo, mas Deus está vendo tudo o que acontece. E agora, sob a luz que é essa palavra, nós não podemos mais fazer isso, porque somos transformados de fé em fé, de glória em glória, assim como o rei Davi, quando cometeu aquele pecado, né? Deus mandou o profeta Natã, ele pediu perdão, perdoou, foi castigado, porque ele conhecia a palavra. Então, a partir do momento que você anda e que nós andamos nessa palavra, Deus está sempre conosco, nos fortalecendo, porque sempre vai ter dificuldade, mas essa dificuldade é que te mostra se você está firmado na palavra ou não está firmado na palavra. E quando chega lá em Ezequiel, Deus para de mandar o Shekinah, aí acabou. Deus só vai se manifestar depois de mais de 600 anos com Jesus Cristo. Por quê? Por causa do pecado do povo. Em Lucas 10, 25, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 25, Lucas 10, 25, Lucas 10, 25, amém? 3, 4. Todavia, aqui estou lá em 1 Coríntios, lendo aqui. Todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juízo humano. 1 Coríntios? 2 Coríntios, né? Perdão. Espera um pouquinho.
Deixa eu ver lá que eu vou achar. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que é a imagem de Deus. Em Lucas 25, 29, a palavra de Deus fala assim: eis que se levantou um certo doutor da lei. Aqui é para mostrar para você, para cada um de nós, assim, que Deus tinha dado as leis para nós. Essas leis todos nós conhecemos. O que é? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás nada do próximo. Deus deu o castigo também. Mas se você notar o ser humano, ele precisa de Jesus, porque sem o Jesus não tem arrependimento. Se não tiver arrependimento, você não consegue obedecer a palavra. A lei, ela só te mostra que você está andando no caminho errado. O cara sabe que se ele pegar e roubar o mercado, ele vai preso. Mas aí, assim, mesmo assim, ele vai lá e rouba, vamos colocar para trocar em troco de droga, alguma coisa assim. Ele vai lá e rouba, pega ele e prende. E quando solta, ele torna a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque não tem arrependimento. A lei só mostra para ele que ele está fazendo a coisa errada. Deus deu as leis e mostrou para o povo: vocês estão fazendo tudo errado. Vamos ver se vocês conseguem cumprir a lei. Ninguém conseguiu. Então, para provar isso aqui, Jesus Cristo está curando as pessoas arrependidas de verdade no coração, né? E a parábola do bom samaritano, ela fala sobre isso. E eis que se levantou um certo doutor da lei, que eram os fariseus, que procuravam de toda maneira fazer com que Jesus tropeçasse na lei, para eles, né, prender Jesus. Mas Jesus é a verdade, a vida, ele tinha todo o conhecimento e tem. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O saduceu está perguntando para Jesus. E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o seu próximo como a você mesmo, você não faz mal a ele. Então você pega a pessoa que tem o coração mais bom que você conhece, mas não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ela é uma pessoa boa, mas no dia que você pisar no calo dela, ela quer matar, ela quer fazer tudo de ruim. Por quê? A natureza humana, que foi lá no jardim ensinado pelo diabo para cada um de nós, nos mostrando o mau caminho para a gente obedecer o caminho bom. Aí nesse momento aqui, Jesus fala assim para ele: respondesse bem, né? Fazeis e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? O que ele quis dizer com isso? Ele tinha o conhecimento de que você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, e que tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas se ele tinha que amar o próximo, por que ele não amou Jesus? Jesus era judeu, tinha sido incircunciso, fazia parte da mesma nacionalidade deles. É porque para amar de verdade, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício que Jesus fez. E aí ele nos ensina o amor verdadeiro. Você fala assim: eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, ou coisa desse tipo. Aí na hora que dá uma briga, o pau pega e vira aquele negócio. Aí você lembra da palavra, quando você tem o conhecimento, aí você dá uma brecada. Mas quando o cara não tem o conhecimento da palavra, aí vai mais para frente, e quebra tudo, e quebra mesmo. Então a palavra, ela serve para moldar o nosso coração. Aquele coração ruim que fala: se pisar no meu pé eu mato, se fizer isso, se o cara buzinar na esquina, eu pá. A palavra, ela serve para isso. E Deus mostra Jesus mostrando, fazendo tudo aquilo que ele fez. E no final ele perdoou cada um de nós. E esse perdão dele é que fez com que Deus ressuscitasse e mostrasse para nós: olha como é que faz, né? Porque o diabo está sempre enganando, tampando a visão, para que a gente não consiga enxergar. Em Êxodo, em Gênesis, a palavra de Deus fala assim: olha como que ele faz. Em Gênesis 3, a palavra de Deus fala assim, nós já estamos quase terminando.
Em Gênesis 3:4, a palavra de Deus fala assim, ó, 3, 4, 6. Ó. Deus faz o jardim, coloca Adão, coloca Eva e fala para Adão: você não pode comer do fruto proibido. E deixa a serpente entrar dentro do jardim. O que é a serpente? A serpente é o maligno. Como assim o maligno? Como assim o maligno? Quando você não é conhecedor da palavra e você está no mundo, você anda com um cara, por exemplo, que o cara é mau. Mais cedo ou mais tarde você vai ficar mal também. Você vai ficar ruim. Ele vai conversando no seu ouvido e você vai achando. É igual a maioria das pessoas do mundo acha bonito quando o cara é brabo. Você sabe quem que é brabo de verdade? Brabo foi o Senhor Jesus, né? Corajoso, porque ele apanhou, não revidou, porque se ele revidasse, a nossa salvação tinha se perdido. E ele continuou sempre andando no caminho da palavra para a nossa salvação. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás não, porque Deus sabe que no dia que comer desse fruto, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, comeu do seu fruto e comeu, pegou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. A árvore estava todo o tempo ali, eles passavam para lá e para cá, nunca que notaram aquela árvore, não desejaram ela. A serpente chegou e falou assim: se você comer isso vai ser bom, você vai ver, né? É o pecado, aquele pecado de fazer as coisas escondidas, né? Aquele pecado que você está andando com o cara. Você pode observar, a maioria das pessoas que começam a usar droga, elas começam a usar porque está andando com quem está usando também. Mais cedo ou mais tarde ela passa a usar, e mais cedo ou mais tarde ela está enroscada igual o cara. A mesma coisa aconteceu aqui na serpente, ensinando o mau caminho, esse caminho a qual só é trabalhado lá na frente sob a palavra de Deus. Em Marcos 10, 42, a palavra de Deus fala assim, Marcos 10, 42, 10, 42, Marcos 10, 42. Olha, tanto que tudo que a gente conhece no mundo vai na contramão de Deus. Isso é por isso que o ser humano ele leva choque, né? Ele leva um choque, porque fala: mas não tem lógica uma coisa. O que Jesus fala? Aqui estava João e Tiago. Aí falaram João e Tiago para Jesus que queria um lugar lá no céu, do lado esquerdo e outro do lado direito dele. Jesus falou: não, só Deus que vai saber onde vocês vão ficar lá. Eu não resolvo esse problema. Aí Jesus fala assim para eles. Jesus chamando a si disse: sabeis que os que julgam ser príncipe da gente delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Que as pessoas que têm poder, elas sempre mandam nas pessoas menores, no trabalho, em qualquer lugar, né? Os governantes, por exemplo. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Para você ser grande nos caminhos da palavra, você tem que ser servo. Humildade. E Deus só age na humildade. Ele trabalha isso no nosso coração. Igual Paulo, quando estava perseguindo o povo de Deus. Ele estava perseguindo, queria bater, queria matar. Quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele passa de perseguidor a perseguido. Mas vale a pena? Claro que vale. É a vida eterna. As igrejas pregam para salvar almas. Algumas pregam para outras coisas, mas aí é problema deles, para eles vão resolver depois e resolver grandão. E está chegando a hora. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então você vê Jesus, filho do dono do ouro e da prata, andou na maior simplicidade, curando pessoas, por causa da simplicidade dele, sendo usado por Deus, e nos mostrando o verdadeiro caminho, a salvação. A palavra de Deus fala lá em Lucas 23, 33, fala assim, ó, Lucas 23, 33. 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os seus malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha a diferença. As pessoas, se você olhar de cara feia para elas já querem brigar com você. Olha o que Jesus passou. Ele foi açoitado,
Teve mais de 40 e tantas chibatadas, daquela de arrancar o couro para fora. Não é isso que a gente vê em filme, menino, é coisa pequena que Jesus apanhou. Ele apanhou mesmo, foi açoitado, tudo cortado. Depois colocaram o cravo na mão dele e enfiaram ele na cruz no meio dos pecadores. E aí Jesus olha para Deus e fala assim: perdoai-vos, porque não sabe o que faz. Está vendo tanto que vai na contramão? É por isso que é difícil para a gente, quando está no começo, de entender a palavra. Porque a gente aprende no mundo, bateu, levou. E Jesus fala, vira a face do outro lado. Mas ele não está mandando você caçar encrenca. Ele está falando se acontecer de você estar pregando a palavra e acontecer uma coisa dessa. Aí você vê Paulo, passou o final da sua vida preso, escrevendo as cartas que estão aqui nesse Novo Testamento. 3 cartas, se me falha a memória, 3 ou 4, foram escritas. Paulo já estava preso. E lá dentro da cadeia, o Espírito Santo estava lá dentro com ele. Porque a verdadeira paz, quem nos dá, é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, em 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7, para finalizar, a palavra de Deus fala assim. Olha que bonito. Para ter o entendimento. 2 Coríntios. Deus não está falando hora nenhuma para você não trabalhar, para nós não trabalhar. Quem ensinou o homem a trabalhar foi Deus, lá no jardim. Falou para Adão, mostrou para ele: se você quiser comer, você tem que plantar, você tem que cuidar do jardim, você tem que colher e se alimentar, você tem que trabalhar para isso, né? Ele que ensinou. Mas ele está falando para você valorizar primeiro a palavra e deixa que o resto ele resolve. Se você pôr valor, amar Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade, ele cuida de você. Em 2 Coríntios a palavra fala assim, 2 Coríntios 12 ela fala assim, ó, 2 Coríntios 12, 7. 12, 7. Ó. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, não exaltar naquilo que Deus estava mostrando para ele, usando ele, né? Acerca do qual 3 vezes orei para o Senhor, para que se desviasse de mim, e o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na fraqueza. Por isso que Jesus Cristo foi ressuscitado no 3º dia, por causa das humilhações que ele passou, por causa do amor, principalmente, que ele teve por cada um de nós. Em hora nenhuma ele recuou, pelo contrário, quanto mais a dificuldade, mais ele continuava andando para frente, mostrando para nós também: continua nesse caminho, que eu também estou com vocês, e eu vou até o fim. E por isso que nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, ou na vinda dele, ou na ida nossa, porque é as duas coisas, né? Porque a gente não conhece, sabe o dia de amanhã. Às vezes amanhã a gente parte, eu parto, qualquer um aqui, mas nós já partiremos já, né, com a certeza que a coroa, o Espírito de Deus dentro de nós, quando o Senhor Jesus chegar, ele vai nos ressuscitar e levar para o céu. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continuar que a gente cresça cada dia mais, sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.